E vamos a mais um podcast desta semana, aqui na Paróquia de Cascais. Cá estamos o Padre Nuno e eu a comentar um pouco da vida da paróquia, também a falar sobre a nossa fé e alimentar-nos uns aos outros com aquilo que é a doutrina da Igreja e a Palavra de Deus. E, no fundo, também a fazermos este caminho em conjunto com todos os que nos ouvem aqui da paróquia. Foi uma semana ainda de Páscoa, a última semana da Páscoa que tivemos. Como é que foi esta semana, Padre Nuno? Sim, foi chegar, estamos a chegar assim um bocadinho ao final das nossas atividades pastorais, assim mais de grupo, mais de comunidade. Também já fizemos a celebração do Crisma, as primeiras comunhões também, aquelas mais comuns, mais habituais, com os grupos da catequese também já foram todas. Agora, nestes próximos dias, vamos fazer também a provisão de fé dos meninos, dos adolescentes da nossa catequese. O domingo da Santíssima Trindade. Domingo da Santíssima Trindade, sim. Depois no Corpo de Deus, acho que ainda vamos fazer a primeira comunhão dos meninos da comunidade de língua inglesa, não é? Que é como quem diz que é já para a semana. É já para a semana, sim. Por isso, estamos mesmo agora nos finalmente. Temos agora, começa a época forte dos batismos e dos casamentos. O mês de maio, o mês de junho já são assim muito intensos. Este último fim de semana, como é que era? Foram 10 batizados. Foram? 4 casamentos e 1 ou 2 funerais, assim, do fim de semana, sábado e domingo. Por isso agora é sempre a crescer, é sempre todos os fins de semana um bocadinho nesta linha. Aproxima-se também depois no dia de Santo António, a procissão de Santo António, mas depois já iremos por lá, se calhar nas próximas semanas devemos dedicar um episódio sobretudo a Santo António e falar também um bocadinho sobre a história desta procissão e como é que vai ser. E pronto, é isso. Foi celebrar e preparar o Pentecostes é sempre uma alegria, embora com este missal novo venha reforçada a proposta pastoral de nós celebrarmos o Pentecostes muito como quem celebra o domingo de Páscoa. E se calhar nós temos que ir trabalhando também para criar essa prática pastoral, né, de ajudar todos os cristãos a viver e a experimentar e a sentir e a saber que o Espírito vem para renovar todas as coisas. E é bom, pelo menos este fim de semana, as celebrações da Eucaristia que presidi e dos batismos e por onde andei, foi, pelo menos na minha própria preparação, não é? E a forma como celebrei, foi muito rejuvenescedor, foi muito... Rejuvenescente. Exatamente, sim. Ajudou a rejuvenescer também esta alegria pascal, esta confiança, este empenho missionário e esta expressão também de uma comunhão de toda a Igreja. E por isso, se calhar, devemos fazer ainda aqui um pequeno sinal, não ser apenas com todas as aspas possíveis e imaginárias, a celebração comum do domingo. Eu, no outro dia estava a ver uns padres amigos que, por exemplo, fazem a vigília de Pentecostes, ou seja, fazem uma celebração à noite, assim, às 9h30 da noite, e escolhem para essa celebração fazer, por exemplo, a profissão de fé ou crisma, ou seja, fazer assim uma cerimónia que atraia naturalmente mais gente para um horário completamente diferente, mas para celebrarem o Pentecostes também como este dom que vem do Espírito Santo com grande alegria. Por isso, se calhar para o ano devemos ter assim algumas novidades também, algumas sugestões para podermos viver com renovado empenho e fé esta alegria do Pentecostes. Mas além disso, antes do Pentecostes, enquanto eu estava a acompanhar lá os senhores do Vaticano, que vieram preparar a visita do Papa a Portugal, aqui na paróquia, naquele dia da tempestade e da chuva e do vento e não sei o quê, houve o terço, não foi? Como é que fizeram o terço vivo na paróquia? Explica-me lá. Então, eu vi fotografias, mas não percebi bem. Foi um dia estressante, porquê? Porque assim, à volta das 3 da tarde, ou talvez um pouco antes, começam a chover avisos a dizer alerta amarelo para o país inteiro, chuva até às 9 da noite. Sim. E tínhamos o terço vivo marcado para a praia, aqui à frente do Hotel Bahia, conjuntamente com a paróquia do Estoril, portanto, e tínhamos convocado todos os grupos de vários sítios, vinham os gaivotas da Torre, vinha a Ju, vinha uma data de gente. E ficámos naquela, porque acabava às 9. Portanto, às 9 era precisamente o limite do alerta. Depois pensámos, mas se calhar as coisas vão estar molhadas. Mas fomos a ver, não chovia assim tanto. Portanto, só chovia um bocadinho. Houve assim, de facto, uma chuva intensa, mas depois parou.
E então foi assim aquelas decisões de mais ou menos última hora, que também não podia ser bem a última da hora, porque, por exemplo, as organizações tinham de se mexer e tinham de decidir o que é que faziam, se de facto vinham ou não, porque na cabeça das pessoas era ou vamos ou não vamos. Então, se era para mudar de sítio, também tínhamos de avisar antes, porque senão eles assumiam, olha, está a chover, portanto não vai haver. Pronto, se não disséssemos nada antes. E então acabou por não ser na praia, não foi ter-se vivo na praia, foi um ter-se vivo sim, mas dentro da igreja. E no fundo foi então uma celebração mariana, não é? Que rezamos o terço pelas jornadas, que era esse também o propósito deste dia 23, como tem sido já desde o ano passado, já ou mais, não é? Já desde que vem sido proposto estes dias 23 em que temos a adoração eucarística na igreja, logo desde a seguir à missa da manhã até à noite. E então fizemos terço vivo dentro da igreja. Mas conseguiram fazer as dezenas com as velinhas, com os... Sim, fizemos uma imagem de Nossa Senhora assim à frente do altar, com umas velinhas assim também à volta. Fizemos também no fundo, depois cada pessoa ficava responsável, entre aspas, por uma Ave Maria, portanto fez-se a dezena no corredor central da igreja, ia-se acendendo a vela à medida que se rezava cada Ave Maria. E depois, e cada pessoa é que rezava também depois ao microfone, portanto no fundo foi assim um misto que era um terço a várias vozes na primeira parte de cada Ave Maria e depois conjuntamente com toda a igreja rezávamos a segunda parte, portanto a voz de cada um diluía-se no corpo todo que rezava e acho que foi bonito ver, as pessoas gostaram muito. Sim, eu ouvi depois ecos também de algumas desses grupos, dessas associações, como foi também tão importante e até surpreendentemente assim, vivido, pelo menos nas suas expectativas, pelos miúdos, pelos jovens que vieram e que não estão habituados a viver assim esta comunidade. Por isso, a meu ver, pareceu muito bem. Pareceu muito bem. Quem estava de fora... Sim, correu bem. Foi assim uma oração, sobretudo rezámos, que é o ponto primeiro, não é? Unir-nos a Deus, que é assim, como dizia, acho que era o Sr. Patriarca que diz, não é? Que o início e o fim das jornadas é, no fundo, a oração. Não é? Começa tudo por aqui. Claro. E, portanto, daí é que vamos, no fundo, preparando as jornadas também com a nossa oração em conjunto, porque são só coisas logísticas, são só preparações, digamos, de arranjar sítios e tudo mais, e falta lá a alma de quem faz isto com o espírito cristão e de quem reza em conjunto e quem vai caminhando em conjunto. Pronto, é bom, mas não é esse o propósito, não. O propósito é de facto fazer isto por amor a Deus e amor aos outros. Sim. E a oração expressa isso, essa nossa vontade de estarmos juntos a rezar diante de Deus. Bom, então o próximo 23 de junho temos que inventar outra coisa, não? Já não sei que ia ser terço vivo, sim, na praia. Outra vez? Não, agora vai ser a sério. Foi. Mas vai ser fim de semana, não é? Dia 23 vai ser sexta-feira. Sexta-feira. É verdade que é sexta-feira 23 no final do mês, em que ainda é véspera de exames dos finalistas e tudo mais, mas ainda assim à partida não há assim grandes constrangimentos, vamos ver. Boa. Mas vamos ver, ainda falta algum tempo para isso. Então mês. Entretanto, também tivemos um encontro de peregrinos, portanto que os peregrinos têm-se encontrado uma vez por mês, e temos um encontro Rise Up, que é assim os nomes das catequeses, ou aliás, não se pode dizer catequese, não é? Os nomes dos encontros. Sim. Que a organização das jornadas propõe para ir se formando grupo quando vai para as jornadas, para os grupos que vão juntos às jornadas. Tivemos este encontro, foi domingo, dia 28, aqui no Centro Pastoral. Tivemos mais presença da comunidade inglesa, o que por um lado é bom, porque vamos integrando mais enquanto paróquia, as pessoas vão se conhecendo e tudo. Do outro lado também é um desafio linguístico que de repente temos de ter alguém que está sempre a traduzir e é sempre assim alguma... Portanto, vamos ter de pensar um bocadinho também num formato mais fluido para isto correr melhor da próxima vez, mas o grupo vai-se formando. Sim, depois as jornadas provavelmente ditas vão ser polilinguísticas, por isso vai-se ouvir o português, o Papa vai falar em espanhol, vai ser tudo traduzido para inglês e para francês, por isso toda a gente vai participar naturalmente, não é? Ouvir também esta única linguagem do Espírito, mas com tantas traduções, não é? Nos nossos fonemas. Por isso também é um hábito, também é uma boa preparação no próprio do grupo estarmos com essa poliglutice. Sim. E de resto, Padre Nuno? De resto não sei, houve à segunda-feira, na última segunda-feira de cada mês, aqui um grupo de padres, que tu fazes parte, propôs assim umas sessões de
de formação permanente do clero, por assim dizer, não de uma forma técnica ou institucionalizada, mas de uma forma muito amiga, muito próxima, aberta a todos os padres, e tu tens ido. Chamou-se a Academia de São José, porque é no Seminário de São José, aqui em Caparide, e são momentos não só de oração e de construção de comunidade e de laços fraternos entre os sacerdotes, mas depois também ao final do dia, não é, haver uma conversa, uma preleção. Este conjunto de conversas teve sobretudo um tom filosófico, não é? Foi olhar para a natureza humana, de um ponto de vista filosófico, e ver os desafios, não é? Os desafios àquilo que é a missão pastoral dos sacerdotes, saber em que mundo é que estamos, não é? Como é que é o olhar, como é que é o entendimento da pessoa humana e da vivência das suas capacidades. E esta última vez até foi sobre a liberdade, não foi? Foi natureza e liberdade. Natureza e liberdade, sim. Qualquer inimigas ou amigas, já não era assim bem o título, mas no fundo era esta questão de natureza e liberdade. Disseste que foi muito bem, que foi até mais perceptível, ou com mais conversa. Sim. E com mais... Não, todas foram riquíssimas, tivemos vários professores universitários que nos foram falar. Isto para nós faz bem, porquê? Porque, por um lado, tudo aquilo que nós, na nossa cultura, assim, do dia-a-dia, acabamos por viver, tem raízes de pensamento, tem influências que estão lá para trás, não é? Estão para trás nos filósofos, estão para trás, digamos assim, nessas origens que, no fundo, acabam por depois manifestar-se no dia-a-dia, na forma como as pessoas pensam, como as pessoas falam. E então ir à raiz das coisas ajuda-nos também a, no fundo, em laboratório, entre aspas, ir ver as coisas no seu estado puro, para depois também, enquanto padres, podemos perceber a origem das coisas, de onde é que as pessoas vêm, não é? Qual é que é a motivação que as leva a pensar desta maneira ou da outra, e para ajudar, no fundo, também a dar assim alguma luz do Evangelho no meio disto, porque acontece que às vezes estamos a falar de linguagens tão diferentes, com categorias tão diferentes, com terreno comum que achamos nós que é comum, mas na verdade não é assim tão comum, porque já não pensamos nem fomos formados da mesma forma, e que se não vemos de onde é que vem a outra pessoa, ou como é que está a outra pessoa, acabamos por não estar a comunicar, não estar a dialogar, mas estamos simplesmente cada um na sua e não percebemos, não nos entendemos. Portanto, sim, esta Academia de São José foram 4 sessões. Então este ano já acabou, padres, não foi? Este ano acabou. Para o ano vamos ver o que é que se há de fazer, mas foi uma grande riqueza em que alguns professores universitários nos ajudaram. E bem, acho que depois mais para a frente vou também falar um bocadinho mais disto aí, do título de hoje, do programa de hoje. Sim. Também, no fundo, vai ser pedir um bocadinho algumas ideias emprestadas ao professor Costa Gonçalves, que nos falou ontem, e no fundo reciclar aqui para o podcast. Muito bem, sim. Hoje enquanto estávamos a pensar um bocadinho o que é que vamos falar, nós temos tido, como deu a reparar, às vezes para dizer, um pouco que partilhamos, a nossa vida, pronto, é santamente irrequieta, ou seja, estamos sempre de um lado para o outro, e às vezes não é fácil parar e pensar assim de uma forma mais estruturada neste meio também da nossa comunicação, e por isso às vezes, pronto, é uma ideia qualquer que nos surge, e ontem à noite, quando estávamos a pensar um bocadinho o que é que podíamos dizer hoje, eu não sei se foi por causa da Academia de São José, se foi por causa de outra coisa qualquer, surgiste que muitas vezes as pessoas perguntam, principalmente os mais novos, fazem perguntas sobre a questão do mal e a questão do sofrimento como é que isso pode conseguir ligar-se com a certeza da nossa fé de que Deus é bom, que Deus é criador de todas as coisas, por isso, e se Deus é assim tão poderoso, porque é que permite, ou porque é que deixa, ou porque é que até, às vezes até é um bocadinho o cúmulo de nós dizemos que nos faz mal, ou seja, que nos castiga, como é que isso pode ser dito ou pode ser lido sem negarmos a nossa fé, sem renunciarmos àquilo que Deus se revelou, não é? Principalmente na pessoa, no gesto e na palavra de Jesus. E foi engraçado que ainda agora no almoço em que estávamos, não é? veio também isso à baila, ou seja, sem nós falarmos que tínhamos que gravar o podcast, uma das coisas lá de conversa familiar foi por causa lá de uma senhora qualquer que estava num momento mau da vida e que não sabia bem como fazer e que estava no meio do sofrimento e que se voltou e queria ajuda, né, da sua amiga crente,
para ver se ela lhe dava assim algumas luzes e algumas pistas para ela poder viver em paz esse momento. Por isso, e a própria senhora a comentar, mas não sei o que é dizer, então, mas como é que eu vou dizer? O sofrimento faz parte, não é? Mas, e foi engraçado como pronto, que é um assunto que de uma forma mais ou menos deliberada ou mais ou menos falada tem muito a ver com a nossa vivência da fé. Então hoje... Sim, e só para complementar, a ideia não surgiu assim propriamente do nada, foi também, lá está, tivemos uma reunião dos catequistas do Gomas e isso foi uma questão que o João também colocou assim no final da reunião, porque é um dos temas também que se trata depois em campos de férias e tudo mais, e é daquelas questões que vêm sempre assim à baila. Sim. E na última reunião voltou, no fundo, a subir esta questão, fora tantas outras situações, não sei, eu falo por mim, mas não também se calhar tem essa experiência. Tanta gente, uma das coisas que faz, entre aspas, ter assim uma pedra de tropeço na visão que tem de Deus e até de pôr Deus em causa às vezes, é esta questão do mal. E que vamos ver que, de facto, às vezes não é fácil nós darmos uma palavra que, no fundo, ilumina assim de repente, pois... Sim, ou seja, mais do que palavra, nestas atitudes, quando as pessoas estão em momentos de sofrimento, o que há a dizer é ter gestos de compaixão. O que há a dizer é ser Cristo na cruz. Pronto, as pessoas não vão lá com grandes explicações, embora às vezes pareça que isso pode ajudar, não é? Se a gente está no meio da tribulação, mas sabe que faz parte, não é? Ou seja, estou a fazer ginástica porque quero fazer a maratona de Nova Iorque, ou da Lua, ou de Júpiter, não é? O sofrimento que tenho físico é um sofrimento que encontra um sentido, porque eu sei que eu preciso passar por ali, mas sei que aquilo vai vencer. E nós extrapolamos essa experiência, não é? E a pensar, não, se eu souber para que é que isto serve, se eu souber porque é que estou a sofrer, então pronto, então aguento-me à bronca e sei que é uma coisa boa. O problema é que o sofrimento naturalmente é um absurdo, ou seja, é sem sentido, ou seja, não faz... podemos encontrar chaves de sentido, podemos encontrar companhia para não nos deixarmos vencer por ele, mas objetivamente não há assim um sentido, não há uma explicação completa que por si só nos dê paz. Por isso, aquilo que nós vamos conversar aqui hoje são coisas retiradas do Catecismo da Igreja Católica, que é para a gente não inventar muito, e depois há de ser alguns salpicos também da nossa experiência pastoral e da nossa experiência humana, mas basicamente são achegas para a gente ver, para a gente saber quais é que são as direções, quais é que são as possibilidades de caminho, para não deixarmos que o mal nos destrua, não é? Que o mal nos sufoque. E por isso mesmo, então o Padre Nuno nos preparou este 80º episódio com assim 3 partes. A primeira, como compreender o mal, ou a questão do mal, como é que podemos entender isto. Depois, associado à liberdade humana, e depois falar um pouco do que é isto da consciência moral. Sim, na prática foi, se formos a reparar, a boa parte do mal que nos faz mesmo mal não é aquele que não tem nada a ver connosco. Ou seja, o mal que faz parte da nossa natureza, da nossa história, não é? O mal que acontece numa intempérie qualquer, ou seja, nós não temos qualquer tipo de domínio, por isso nós não conseguimos superar esse mal, porque desde quando é que alguém consegue vencer um acidente de avião? Ou seja, não temos asas, não conseguimos fazer, por isso essa fatalidade, não é? A única coisa que a gente tem que fazer é aceitar, resignar e depois aprender a viver para que esse mal não nos destrua ainda mais. Agora, há muito mal, e é aquele que é mais, ou que pode ser mais destrutivo, que está nas nossas mãos. Ou seja, tem a ver com o mau uso da nossa liberdade, que tem a ver com a falta de atenção à nossa consciência moral. Por isso, e é um bocadinho também isso, ou seja, nós não olharmos para esta questão do mal como uma coisa exterior a nós, mas como uma coisa que acontece também com a nossa responsabilidade, mesmo que seja inconsciente. Por isso, olhar para esta questão do mal desta maneira mais alargada, não apenas para fora, mas também para dentro de nós. Então o que é que diz o Catecismo sobre o mal? Sim, o primeiro apontamento é olhar para, logo no princípio, quando se fala de Deus, de que creiam em Deus Pai, Criador de todas as coisas, é ver então, mas se Ele criou todas as coisas, então como é que o mal existe? Ou se Nosso Senhor é todo poderoso, está sempre ao nosso lado e é mais forte do que a morte, então, e que nos protege, que nos providencia
a vida e a vida eterna, então como é que me acontece o mal? Por isso, olhar para esta questão mais abrangente desse mal geral, não é? E desse ato de fé, de nós reconhecermos que Deus é todo poderoso e que Deus me ama sempre e acima de tudo. Né? Então diz no número 309, começa por dizer: então, se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, tem cuidado com todas as suas criaturas, porque é que o mal existe? Começa logo a perguntar assim o catecismo. A esta questão, tão premente como inevitável, tão dolorosa como misteriosa, não é possível dar uma resposta rápida e satisfatória. Ou seja, não há assim uma resposta imediata, simples, óbvia, senão nem sequer era questão, ou seja, era logo intuitivo. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta questão. Ainda agora no almoço, lá a pessoa com quem nós estávamos, uma das pessoas com quem nós estávamos a almoçar, dizia que ia lá para tentar ajudar a sua amiga e dizer-lhe que mesmo este talento que se podia encontrar na fé para poder viver, integrar e procurar sentido no meio das dificuldades da vida, nos sofrimentos da vida, não era assim uma coisa automática, não é? Existia a fé porque se alimentava todos os dias, porque se ia à missa habitualmente, porque se rezava todos os dias, porque se procurava fazer o bem. Por isso, é o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta questão. A bondade da criação, ou seja, se Deus criou e Deus viu tudo o que tinha feito, era tudo muito bom, tudo o que é obra de Deus é ótimo. Por isso, quando as pessoas vêm confessar e os pecados dizem eu sou preguiçoso, ou seja, isso não é culpa da pessoa, se fosse, era culpa de Deus que nos criou, não é? Agora, o drama do pecado é a escolha que fazemos com liberdade de desobedecer a Deus. Ou seja, de sermos, em vez de sermos fiéis à verdade da nossa natureza, criada à imagem e semelhança de Deus, optamos por fazer outras coisas. Não é o facto de ter inclinação para ser preguiçoso, é o facto de escolher, olha, eu quero ser preguiçoso. Isso já é a minha atitude diante de... Pronto, então temos a bondade da criação, o drama do pecado, e depois temos também o amor paciente de Deus, que vem ao encontro do homem pelas suas alianças e pela encarnação redentora do seu Filho e pelo dom do Espírito. Pela agregação à Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamamento à vida bem-aventurada, à qual que as criaturas livres são de antemão convidadas a consentir, mas à qual podem também de antemão negar-se por um mistério terrível. Ou seja, não é apenas a criação, é depois a possibilidade e a escolha da gente não querer viver de acordo com essa criação de Deus, mas um Deus que permanece fiel. Permanece fiel na história da salvação, pelos profetas e por esta libertação tão manifesta em alguns pequenos, grandiosos momentos da história do povo de Israel, mas também, sobretudo, naquilo que é o mistério da encarnação e redenção do seu Filho Jesus, que assumiu a nossa natureza humana para nos mostrar, para nos recordar qual é que é a plenitude da santidade a que sempre fomos chamados a viver nesta nossa natureza, neste nosso corpo mortal, e depois pela sua paixão e morte na cruz, sabemos que fomos por ele salvos, libertos do poder do pecado e podemos com confiança abrir-nos a essa misericórdia. E essa redenção de Jesus continua viva, bem atuante por ação do Espírito Santo na vida da Igreja, nos sacramentos e depois também pelo chamamento interior, né, da nossa consciência à vida santa, à vida bem-aventurada. Por isso, é neste contexto todo, é neste contexto da vida de Deus que nós podemos intuir, podemos viver, podemos entender, mesmo que sem saber dizer as palavras todas no momento certo, mas podemos entender esta existência e como integrar e como superar esta existência do mal ou do sofrimento. Mas tem esta última frase aqui forte, não é? Que é: não há nenhum pormenor da mensagem cristã que não seja, em parte, resposta ao problema do mal. Exatamente. Ou seja, o Evangelho é mesmo uma boa nova. Boa nova porquê? Porque o mal não tem a última palavra, mas o Evangelho, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, de facto pode vencer todo este mal. Sim. Então existe, e para terminar, já que estás assim com citações, também aqui no Catecismo, no número 313, há aqui uma recordação também de alguns textos de alguns santos,
a começar por São Paulo, na carta aos Romanos, de como a gente não esquecer, não é? Que Deus é bom e tudo o que faz é bom. E Deus está sempre, seja, do lado dele só há amor e amor completo e amor poderoso. E quando nós nos fechamos a esse amor, mais do que o mal poder acontecer, o mal pode nos destruir. Seja, em vez de ser vencido, em vez de ser integrado, em vez de poder ser por nós bem vivido, ele derruba-nos, ele destrói-nos, ele pode nos matar. Então diz aqui no número 313, citando São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. E depois testemunha aqui três citações de três santos piedosos. Primeiro, Santa Catarina de Sena, que diz: tudo procede do amor, tudo está ordenado para a salvação do homem. Deus não faz nada senão com esse fim. Ou seja, vem do amor e é para a salvação do homem. A palavra de Deus, ou a vida de Deus, desce do céu como a água da chuva, que não volta a subir sem cumprir a sua missão. Por isso, de Deus só recebemos amor, um amor que com certeza que corrige, um amor que perdoa, um amor ativo, não é? um amor vivo, um amor verdadeiro. E qual é que é o objetivo desse amor? Nós podemos ser salvos, nós podemos participar ou abrir-nos à redenção do seu Filho Jesus. Depois, São Tomás Moro, pouco antes do seu martírio, consola a sua filha com estas palavras: nada pode acontecer-me que Deus não queira. E tudo o que Ele quer, por muito mal que nos pareça, é em verdade muito bom. Nós podemos dizer isto, aí 3 séculos depois de nos acontecer mal, quando a gente já não sofre nada, não é? Agora, podermos ter este ato de fé, ou podemos ouvir este ato de fé de alguém que está prestes a ser martirizado, tem uma força imensa. Ou seja, não é uma filosofia, não é uma palavra assim simpática, engraçada, para ver que nos inspira. É uma palavra que levou a esta confiança do derramamento de sangue, não é? Tudo o que nos pode acontecer, Deus permite que nos aconteça. Incluindo coisas, que estou a pensar, alguém nos pode estar a ouvir, olha, muito bem, mas isso aí são coisas que homens maus, pela sua liberdade, decidiram pôr o São Tomás para o martírio. Aquilo que a Santa Catarina diz, de facto, tudo é muito bom que vem de Deus, mas no fundo, se calhar está a falar das perseguições que ela passou também. Mas se falarmos de coisas naturais, entre aspas, uma doença que vem, um terremoto que acontece, Deus também pode tirar bem daí? Sim, já vamos lá um bocadinho mais à frente, mas a gente acredita que sim. Pode não ser um bem para nós e pode não ser um bem para o presente, para o atual. Ou que nós consigamos compreender agora. Sim, até porque pode ser para agora, mas pode não ser para nós. Ou seja, pode ser para outra pessoa qualquer. Imaginem, eu não sei dar exemplos, mas acontece, com certeza que acontece muitas vezes, das pessoas às vezes nos virem dizer: Senhor Padre, muito obrigado por aquele gesto que naquele momento eu estava mesmo a fazer um disparate, e quando o Senhor Padre olhou e sorriu para mim, fez qualquer coisa. E eu se calhar estava a sorrir porque, não sei, porque estava nervoso e que estava... O Sporting foi... não exatamente, uma coisa qualquer do género. Ou seja, não percebi nada do que é que tinha acontecido. Ou seja, eu até podia estar com um espírito completamente diferente e atento à pessoa, que não era a pessoa que foi salva, entre aspas, não é? Ou que levou esta graça de Deus, mas que estava a olhar para a pessoa que estava atrás. Por isso, nós não precisamos de saber ou de reconhecer que aquilo que nos acontece é para nosso bem ou para bem de alguém que eu reconheça. E pode ser também para uma coisa que... noutro tempo, ou seja, não fazemos a mínima ideia. Por isso só temos... Há desenhos de Deus que são misteriosos, que nós não conseguimos perceber exatamente as causas ou perceber os propósitos do que acontece, não é? Sim, está aqui uma Juliana de Norwich, que é a última citação que aparece no Catecismo, que diz qualquer coisa do género, não é? Compreendi, pois, pela graça de Deus, que era necessário ater-me firmemente à fé e crer com não menos firmeza que todas as coisas serão para o bem, mesmo que eu não perceba, mesmo que não seja para mim, ou seja, individualmente, mesmo que não seja para agora, a ter-me com certeza que todas as coisas hão de acontecer para um bem maior. Lembram-se, eu lembrei-me agora de uma história da Chiara Luce Badano, que é acho que já falámos aqui, é uma miúda, ela, se tivesse viver um bocadinho mais velha do que eu, mas morreu nova, nos anos 90, e que morreu vítima de uma doença grave, de uma doença degenerativa
violentíssima, e sofreu essa notícia, ou ouviu essa notícia, quando tinha pai, não sei, 20 anos ou 21 anos, já não me lembro bem, mas assim nessa altura, e foi um choque enorme. E ela depois, quando chegou a casa, foi para o quarto, imaginamos nós, com um sofrimento interior muito grande, e depois quando saiu do quarto, junto dos seus pais, ela era filha única e já de pais de idade avançada, e quando saiu do quarto virou-se para a mãe ou para os pais e disse, já estive ali na conversa com o meu senhor, né? E disse-lhe isto, olha, se é isto que tu queres, eu também quero. E é um bocadinho também esta lógica de, se Deus permite que isto me aconteça, então Ele lá saberá para que é, eu não preciso saber, então eu confio nele e eu também quero isto. E o que é certo é que a Chiara Luce, se não lhe tivesse acontecido isto, eu, por exemplo, nunca saberia da vida dela. E com certeza, se nós formos a estudar mais a fundo e saber o que é que aconteceu, vemos milhentas graças que a sua atitude de fé e de confiança em Deus fez para bem de tantos e tantas, não é? E se calhar, se tivesse uma vida espetacular e que fosse médica, ela estava a estudar medicina, julgo eu, fosse médica, também com certeza faria muito bem a muita gente, e se estivesse casada com 20 filhos, lhe faria muito bem também, não sei o quê. Nós, nos nossos cálculos humanos, com certeza que veríamos uma vida com muito mais sentido, com muito mais significado, extraordinária, que todos nós também vivemos e queremos viver. O que é certo é que não foi menos fecunda, não foi menos amorosa, não foi menos inteira a sua vida marcada pelo sofrimento físico, pelo sofrimento humano. Mas como dizia Santa Teresinha, quando fosse para o céu, que também foi cedo, foi aos 24 anos, não é? E uma pessoa também pode-se perguntar o mesmo, porquê alguém queria ir tanto para o convento tão cedo, porquê alguém queria amar tanto a Deus tão cedo, não é? Nos nossos critérios humanos podia ser isso, mas uma coisa que ela diz, já quando está doente, assim, já no final da vida, é quando fosse para o céu, queria continuar sempre a fazer o bem na terra, não é? Queria continuar a ajudar aqueles que cá estavam, a chegar à salvação e tudo mais. Portanto, não acabou, entre aspas, a ação dela de bem pelo facto de ter partido, não é? Sim. Portanto, daí pode ter vindo um bem muito maior que nós não conseguimos propriamente compreender, mais uma vez, porque isto não é matemática e não conseguimos fazer um relatório assim de exatamente aquilo que aconteceu e o porquê. Mas pronto, mas daí Deus pode tirar coisas boas. Sim, agora também já lá continuamos também inspirados pelo catecismo, depois lá nos 2 pontos lá mais à frente, mas fazer aqui também um breakpoint para aí de olharmos um bocadinho também na linguagem de São Tomás de Aquino, que é muito, muito ordenado, muito direto e muito profundo, e ver como ele, na Suma Teológica, também ao chegar a este problema do mal, que é de... Já ouvi vários, eu nunca li a Suma Teológica toda, não sei se algum dia vou ter vontade ou coragem para ler, mas pronto, mas já ouvi muitos comentários sobre algumas partes da Suma Teológica, e uma das coisas que me lembro de ter ouvido foi que esta questão do mal, da existência do mal, é capaz de ser a mais, de facto, a mais difícil para podermos ter uma fé mais, não sei, mais livre, mais confiante e até bem fundamentada naquilo que também é a nossa razão e liberdade humana. E ele começa por dizer que o mal é sobretudo uma ausência, uma privação do que devia ser. Ou seja, o mal, mais do que uma força fora do bem, por assim dizer, as duas forças antagónicas, é sobretudo uma ausência de. E se formos a reparar, mesmo o demóniozinho, o príncipe do mal, o pai da mentira, o senhor da morte, o que faz sobretudo é uma ilusão, um engano. O que faz sobretudo é a ter-nos ou prender-nos com as nossas mentiras, não é? Com nós pensarmos que é melhor um caminho onde nos afastamos de Deus, e por isso é melhor um caminho onde Deus não faça parte, e por isso onde haja essa ausência, e por isso sujeitarmos a esse mal. E por isso é muito importante nós abrirmos a Deus e à verdade plena, porque onde Deus está não cabe o demónio. O demónio só tem espaço naquele espaço onde nós não permitimos que Deus entre. O demónio só tem espaço, e pode ser um espaço de facto demoníaco, que nos separa, que nos desintegra, que nos deita abaixo,
se nós não deixamos que Deus seja de facto nosso Senhor. Como dizia Jesus no Evangelho, já não sei nunca a que propósito, ainda vou ter que reler isso outra vez, mas quando usa aquela imagem de alguém que foi libertado do pecado, que foi libertado do mal, que foi libertado do espírito que o possuía, e depois Jesus diz-nos, agora, atenção, a casa está limpa e arrumada. Se não for habitada, o demóniozinho, ou o espírito do mal, quando anda aí a pairar e não tem onde ficar, volta outra vez à casa de partida. E encontra a casa arrumada, então chama mais 7 amigos, não é? Para entrarem, e depois diz Jesus, e assim a situação dele, que já era má, fica bem pior do que a primeira vez. Sim. Porque não permitiu que a casa fosse habitada por Deus. E por isso não viveu, não é? Uma vida cheia, uma vida plena. Por isso o mal tem sobretudo este poder da ausência e da privação do que nós devíamos ser, somos chamados a ser. Sim. Depois, São Tomás de Aquino fala também a distinção entre os males naturais, e aqui enquadra os males naturais, aquilo que fazem parte da nossa natureza. Os males, não sei se as pessoas têm noção ou não, mas nós nascemos, estamos a crescer e um dia vamos morrer. E em princípio a morte vem sempre com certo sofrimento, com maior ou com menor. Mas faz parte da nossa natureza humana, aqui na Terra, estar sujeita ao mal, aos sofrimentos, às desgraças, não é? E por isso não tem necessariamente moralidade, ou seja, culpa, mas pronto, são sofrimentos físicos, não é? A que nós naturalmente estamos sujeitos. Por isso, às vezes termos essa consciência, não é? Não no sentido que vai acontecer e por isso eu vou viver a minha vida toda com ansiedade e com medo e com não sei o quê, mas com uma certa naturalidade, porque faz parte da nossa existência um dia cairmos, e um dia este nosso corpo, não é? Como dizia São Paulo também numa das suas cartas, à medida que o nosso corpo material se vai deteriorando, não é? Com as fragilidades humanas, é bom que o nosso corpo espiritual se vá renovando constantemente, não é? E se vá conformando e que vá crescendo até à estatura de Cristo. Por isso, esse mal natural não faz parte e não tem uma conotação moral. Sim. Exatamente, sim. Mas depois vêm então os outros males que têm a ver com essa conotação moral, ou que se calhar têm a ver com essa, que pertencem às criaturas racionais e livres. E há aqui dois nomes, não é? Que muito simples, muito fáceis de explicar, mas depois no enquadramento da nossa vida tem maior alcance. Que São Tomás de Aquino fala do mal da culpa e do mal da pena. Ou seja, o que é que isto significa? O mal da culpa é quando nós fazemos objetivamente o mal. Não é? O padre Ricardo, não sei se leu isto em algum sítio ou não, mas dizia muitas vezes, e eu nunca mais me esqueci também desta síntese, não é? Que ele dizia: o mal que os outros nos fazem magoa-nos. O mal que nós fazemos aos outros mata-nos. Por isso, o mal da culpa é um bocadinho isto, ou seja, é nós fazemos um ato intrinsecamente mau, que nega a nossa natureza. É, se quisermos, quase um suicídio moral. Ou seja, mata a nossa consciência. Por isso, se alguém rouba ali uma galinha da vizinha, não é? Esse ato moralmente mau, ou seja, se não houver razão nenhuma, não façam muitas perguntas, deixem só este exemplo simples, não é? Este mal de roubar, ou este mal de matar, mata-nos a nós. E por isso este mal é o mais forte e é o mais destrutivo de todos. Porque depois existe, se quisermos, o mal da pena, que imaginemos que depois de roubar a galinha da vizinha sou condenado e tenho que dar 2 galinhas de volta e tenho que ir para a prisão durante um mês ou durante não sei o quê. Esse mal também, que de facto faz-me sofrer, né, dá cabo de mim, é um mal que me pode ajudar. É quase uma reparação do mal que foi feito. Pode ajudar a reparar o mal que foi feito, como pode-me ajudar também eu próprio a corrigir, não é? Aquilo que são os meus instintos de transgressão. Por isso, este mal da pena é uma coisa má, mas que nos pode fazer bem. Sim.
Depois, e para terminar esta incursão um bocadinho assim superficial sobre a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, vem, se quisermos, a questão principal deste mal, que é o sofrimento dos inocentes. Ou seja, em que não há nenhum ato mau, intrinsecamente mau, não há nenhuma culpa moral de quem quer que seja, mas há esta consequência, não é? Esta consequência do sofrimento e da morte. E aí, se quisermos, o melhor dos enquadramentos é esse que nós falávamos no princípio, não é? Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. Saber que se Deus permite que o mal aparentemente vença, é porque pode e sabe e nos quer mostrar que o bem já venceu e há de vencer para sempre. Faz lembrar uma história também que ouvi do cardeal Fulton Sheen, que uma vez ele, lá nos anos 50, julgo eu, anos 50, anos 60, em Nova Iorque, quando ele era bispo, andava no meio da rua e toda a gente o conhecia, até porque ele tinha um programa fantástico lá na televisão americana, e uma vez uma mãe, uma mulher, aproximou-se dele, assim, meio alterada, porque a filha tinha morrido. E pôs-se aos berros no sentido desesperada, mas teve assim uma atitude assim muito brusca em relação ao bispo, a dizer, mas explica-me lá que bem é que pode acontecer da minha filha ter morrido. O que é que eu não sei dizer assim de uma forma tão expressiva, não é? Mas ela estava muito, muito alterada, e a resposta do bispo Fulton Sheen, que era um bispo muito carismático, foi muito, muito forte e muito segura, a dizer: não faço a mínima ideia, só Deus sabe, mas pelo menos pode haver um bem, que é a sua conversão. Está aqui à minha frente, por alguma razão Deus a trouxe até mim, por isso se Deus permitiu que a sua filha morresse nessa altura para a salvar a si, para que a sua vida se converta, se aproxime de Jesus, esse é um bem grande. Mas disse isto de uma forma forte, instintiva, um bocadinho para quebrar aquele desespero que aquela mãe tinha sentido, e pelos vistos, aquilo foi obra do Espírito Santo, e pelos vistos fez mesmo bem à mãe. Ou seja, sabe-se da história que ela pouco a pouco depois também se confessou e pediu, e teve a ajuda deste pastor, né, e pronto, e encontrou uma certa paz e esta comunhão com Deus, e hoje de certeza absoluta que já estão as duas no céu. Mas é aquela coisa de Deus permite, porque nós sabemos que pode retirar um bem qualquer para nós ou para os outros. Depois o quê? Depois assim como enquadramento, julgo ser isto, ou seja, porque é que o mal existe, onde é que Deus acontece. O mal existe, e agora passamos para a parte da nossa responsabilidade. Ou seja, tudo isto aqui foi, se quisermos, não necessariamente nossa principal ou definitiva responsabilidade, mas olhemos agora então para aquilo que nós podemos fazer para que o mal nos aconteça. É o uso da nossa liberdade e a desobediência à nossa consciência retamente formada. Mas antes disso, só assim uma pergunta que nos pode vir à cabeça agora. Bem, o mal, mas quer dizer, nós sabemos que também existe o demónio, portanto, como é que ele entra aqui no meio desta conversa toda? Então, isto já aflorei um bocadinho há bocadinho quando dizia, a partir da linguagem de São Tomás de Aquino, que o mal é uma ausência do bem, ou seja, não tem uma substância intrínseca, ou seja, é a ausência do ser, ou seja, é um absurdo por excelência. O demónio, o diabo, é aquele que, por vontade expressa e manifesta, nega constantemente Deus, e por isso a sua vida é estar completamente fora da vida de Deus. E por isso aquilo que ele quer, se quisermos, é a única coisa boa, entre aspas, que ele pode ter, né? Que é ter liberdade, ter vontade, mas aquilo que ele quer é a perdição de todos. É que todos façam como ele. Todos que se afastem de Deus, todos que vivam longe dele, e isso, a consequência de uma vida longe da vida, é a morte, não é? Uma vida longe do amor é o ódio, a vida longe da comunhão é a solidão. Por isso, e ele, como ninguém foi intrinsecamente formado para a morte, para o ódio, para o sofrimento, para a solidão,
ele não nos atrai naturalmente, ao contrário que Deus sim, Deus atrai-nos pela beleza, pela verdade e pela bondade. Basta nós o querermos e o sabermos conhecer. Mas o demónio não nos atrai, o demónio engana-nos, ilude-nos e vence-nos por essa ausência. E ele sim, ele também trabalha incessantemente para ver se nós caímos e se nós escolhemos um caminho de uma certa facilidade ou de uma certa superficialidade para afastar-nos de Deus. Sim, para deixarmos ter vida e vida fecunda. Então, mas quer dizer, alguém que se pergunta, então quer dizer que o demónio pode ter alguma influência no mal, ou seja, ele pode estar a causar isto ou aquilo? Claro, aliás, no livro de Job, que é ali um livro sapiencial, assim, de uma história muito, muito forte e muito emblemática daquilo que é a experiência do sofrimento humano. Uma das coisas que aparece lá no livro de Job, que é um diálogo entre Deus e o diabo, em que o diabo tenta a Deus e dizer, pois, o Job só acredita em ti porque tu lhe fazes todas as vontadinhas e tu o abençoas, ele tem uma vida espetacular, por isso é óbvio que ele gosta muito de ti. Se lhe acontecesse alguma coisa de mal, ias ver como ele se revoltava contra ti. E Deus diz ao diabo, então vá, podes fazer o que tu quiseres, só não podes tocar nele. Só não podes tirar-lhe a vida. De resto podes fazer tudo o que tu quiseres. E aí um bocadinho também, se quisermos, o demónio na nossa vida tem esse poder limitado. O poder limitado de Deus é o amor. Ou seja, não pode nunca coagir a nossa liberdade, nem pode nunca ir contra si mesmo. Não é infiel, não é vingativo, não é... O demónio também tem este limite. Não nos pode nada. Por isso o que pode fazer é tentar-nos, iludir-nos, enganar-nos, e quando nós vamos na esparrela, aí sim, aí ele parece que toma conta de nós, e os nossos pecados são como uma rede que nos aprisionam e que não nos deixam ver, nem conhecer a presença de Deus, nem viver a vida para que fomos criados. Sim, o demónio tem essa a sua vontade, essa a sua intenção e esse é o seu trabalho. Compete-nos a nós voltarmos sempre para Deus, sem medo e em grande liberdade e confiando naquilo que Ele nos dá. Ou seja, e onde Ele está, Ele foge a 7 pés ou 20 pés, não sei quantos pés é que Ele tem, mas desaparece logo, nada pode contra Deus. Sim, se calhar sobre isto com certeza depois há muitas perguntas, mas isto era só para enquadrar, que às vezes as pessoas podem pensar, então Ele que é o mal, não é? Quando lemos o Pai Nosso, sempre livrai-nos do mal, que no original não é só o mal em abstrato, mas é também o maligno, não é? Portanto é assim. Mas é como ouvia no outro dia dizer, como é que é o que o demónio mais gosta, é ou que não acreditemos nele todo, e assim ele faz o que quer, e passamos inadvertidos a achar que nós estamos sempre a escolher coisas boas, quando na verdade podemos estar aqui em esparrelas, ou então que achemos que ele é a causa de tudo mal, não é? Sim. E assim desculpamos, olha, pronto, não consigo fazer nada, não fui eu, foi o demónio que me tentou, e portanto não tenho qualquer tipo de liberdade aqui na questão. Sim. Se quisermos, tem a ver com isto, passamos já para a segunda parte, que é, no Catecismo da Igreja Católica, aparece também outro tema assim sobre a presença do mal, no capítulo em que fala da dignidade do homem, o homem criado à imagem e à semelhança de Deus, e por isso dotado da capacidade, né, de o conhecer e de o amar, e de o viver naquilo que é a sua vida. Mas também na vida humana, não na parte da imagem e da semelhança de Deus, mas na parte depois da queda. Então, nos números de 1706 e 1707, o Catecismo diz, citando aqui algumas partes da Constituição do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes. Então, por meio da razão de que é dotado, o homem conhece a voz de Deus que o impele ao amor do bem e à fuga do mal. Ou seja, o homem verdadeiramente voltado para Deus tem esta santa inclinação, voltado para o bem e a fugir do mal, se quisermos. Todos devem seguir esta lei que se faz ouvir na consciência e se cumpre no amor de Deus e do próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus, significa que temos na nossa consciência, e terminaremos a falar um bocadinho também sobre isso, essa voz de Deus que nos faz crer
e que nos faz querer com toda a liberdade e com toda a autonomia o que Deus quer. E aí encontrarmos toda a nossa liberdade para podermos viver a vida como ela pode e deve ser vivida. Já, se calhar, é difícil porque esta linguagem para os dias de hoje, e é aí que entra um bocadinho aquilo que tu tiveste ontem a falar lá na Academia de São José, a liberdade que nós dizemos hoje tem muito a ver com a absoluta autonomia de cada um. Liberdade significa eu fazer o que me apetece, eu fazer o que quero, sem estar coagido de nenhuma forma exterior. Por isso, fazer o que Deus quer não pode ser nunca liberdade. É uma obediência que constrange a minha vida. E por isso este nosso anúncio, mesmo em termos filosóficos ou em termos de linguagem, diz-se uma coisa, mas é entendida de outra maneira. Ou seja, quem vive experimenta esta liberdade enorme de fazer o que se quer, apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades, apesar das tentações, apesar de às vezes não apetecer tanto, mas é aquilo que nos verdadeiramente nos liberta. Claro que o mau uso dessa liberdade, ou seja, não vivermos de acordo com a nossa consciência, não é? O homem, seduzido pelo maligno, logo no começo da sua história, abusou da sua liberdade, sucumbiu à tentação e cometeu o mal. Conserva o desejo do bem, mas a sua natureza está ferida pelo pecado original. O homem ficou com a inclinação para o mal e sujeito ao erro. Então termina citando a Gaudium et Spes, no número 13, parágrafo 2. O homem encontra-se, pois, dividido em si mesmo, e assim toda a vida humana, quer singular, quer coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Significa que o mal moral existe, ou o mal existe, também porque existe este conflito interior, e muitas vezes neste combate nós permitimos que seja o mal a vencer. E em vez de exercitarmos a nossa liberdade, vivemos-la mal, não é? E ficamos presos, ficamos cativos do mal que o demónio nos quer oferecer. Queres dizer assim, brevemente, assim, este contraste, até para as pessoas poderem entender melhor o que é este conceito da liberdade à luz de Deus e a liberdade como hoje é, se calhar, tão superficialmente dita e vivida. Popularmente entendida, que, por acaso, ontem foi uma conferência espetacular, porque é daquelas em que uma pessoa está a ouvir e às vezes soa aquele sininho interior que nós temos, que é tipo, isto é mesmo assim, não é? Tipo assim. É mesmo assim, ou pelo menos é uma aproximação ótima, que a realidade é sempre muito mais complexa do que aquilo que nós podemos dizer por palavras. Mas então, o professor que nos deu esta conferência, ele disse que ia imaginar que tinha um aluno dele à frente dele, um aluno qualquer que acabava de chegar à faculdade, e que o que é que na cabeça dele é assim a plena realização, o que é que realmente causa a sua felicidade. Ele há de achar que é ser livre, não é? O que é este ser livre para, no fundo, um miúdo de 18 anos que acaba de chegar à faculdade? O que é o conceito dele de ser plenamente feliz, de ser plenamente livre? No fundo, ele há de entender, ser livre é, no fundo, não ter ninguém que me mande fazer nada, portanto, uma liberdade extrínseca, ou seja, não estou constrangido a fazer isto ou aquilo, faço o que me apetece, e que não há uma vontade de ninguém que, no fundo, se impõe sobre mim. Portanto, é esta plena potência, ou seja, todas as possibilidades que eu posso fazer, tenho essa possibilidade de fazer, não sou constrangido a fazer nada, e essa é que é a ideia de plena liberdade, e que hoje em dia muitas vezes podes associar que isto é que me faz feliz. Eu vou ser feliz, sim, quanto mais possibilidades eu tiver de poder fazer aquilo que eu quero. Toda a gente diz isso e pensa isso. Nós dizemos exatamente o contrário, parece que estamos a obrigar ou constrangir ou a manipular, não é, a vida de quem quer que seja. Por isso nós hoje, sim, parece que temos que dizer isso, porque senão há logo ali um entrave, não é? E qual é que é o problema disto? Sim. É que esta ideia de plena liberdade não é completamente incompatível com a ideia de compromisso, com a ideia de obediência, com a ideia de autoridade, e que, portanto, o bem comum também fica em causa quando não há compromisso, quando não há autoridade. Portanto, tudo o resto pode crular à nossa volta, porque temos uma ideia de liberdade que é simplesmente nós termos uma liberdade que é um valor absoluto, que é a primeira coisa, que não somos coagidos por nada, e que isso é que é ser feliz. Sim, aquela imagem que é usada, que é como termos a boca aberta, não é? Para pôr lá o alimento qualquer que a gente quer, mas depois nunca fechamos a boca para mastigar. Ou as imagens do Cristo Rei, não é? Temos os braços sempre abertos, não é? Mas nunca abraçamos ninguém, ou seja, nunca vivemos. Ou seja, estamos tão abertos a tudo
que nunca estamos fechados para nada, que nunca fazemos escolhas, não é? Nunca há compromisso, nunca há vida, nunca há relação. Sim. Mas então, desculpa. E pronto, e de facto isso aí é uma grande, o que discutíamos ontem, é de facto um grande drama dos dias de hoje, porque depois as pessoas veem-se infelizes, não se veem realizadas, não se veem com vínculos, veem que este caminho de teórica liberdade que seguem implica, inclusivamente, quando uma pessoa se casa, que, espera aí, mas em primeiro lugar está a minha liberdade, não é? Em primeiro lugar está aquilo que eu quero fazer. E, portanto, se a minha mulher não se enquadra naquilo que eu quero, naquilo que é a minha liberdade absoluta, então se calhar não devemos estar casados, não é? Portanto, pôr a liberdade como o valor absoluto, entendendo-a desta forma, no fundo, esta potencialidade absoluta de fazer o que se quer, e que depois não vou aprofundar muito, porque isto aqui seria toda uma conferência, mas... Há de ser lá mais para a frente, se calhar. Até era giro se tivéssemos cá a pessoa Costa Gonçalves um dia, mas isso já pode ser. Mas logo se veria mais para a frente. Mas, por outro lado, o que é verdadeira liberdade? Tem assim alguns traços que vamos só assim dizer rapidamente, que dizia-se que é autopossessão, não é? Eu ser dono de mim mesmo, no fundo eu saber possuir-me, não é? Sou o senhor de tudo o que existe em mim, sou capaz de dizer que não é? Dizer meu, e no fundo saber-me também que estou em relação, portanto, ser de alguém e para alguém, portanto, não é um traço simplesmente de eu sou o critério, mas eu estou num contexto e isto aqui não me limita, que é o que hoje em dia uma pessoa pode achar que é, se eu venho deste contexto é uma limitação que eu tenho de libertar, se eu pertenço a este grupo eu tenho de libertar de si, eu tenho de libertar o meu grupo inteiro deste constrangimento social em que eu estou, portanto até um certo entendimento de grupo de estamos a ser limitados. E de facto a liberdade é uma coisa que podemos ser sempre mais, não é? Podemos ser uma coisa em realização permanente, e no fundo a liberdade aquela que de facto é mais verdadeira, aquela que de facto nos faz plenos, é aquela em que nós escolhemos o bem, portanto que temos um objeto concreto em que escolhemos, que passa por muitas escolhas, não é? Podemos estar sempre em exercício da nossa liberdade, não criar vínculos nenhuns para estarmos sempre disponíveis, mas escolhendo aquilo que é bom, e não apenas aquilo que é bom, mas o que é o melhor para a minha circunstância, para no fundo ser feliz. E sim, e aí criando se calhar alguns vínculos, aí criando responsabilidades na minha vida, aí no fundo comprometendo com aquilo que vou escolhendo, mas num caminho de aproximar-me mais do bem, e esse é um caminho em que eu vou sempre cada vez mais escolhendo a liberdade, em que no fundo isto implica-se em todo um contexto em que se está, que não é um constrangimento, mas é precisamente a circunstância em que estamos, porque na verdade não existe situação nenhuma em que nós achemos que de facto não estamos coagidos por nada. Isso é uma ilusão, achar que eu sou um ser pluripotente e não me interessa de onde é que eu venho e vou fazer o máximo para não estar dependente de ninguém. Isso não existe mesmo, não é? Só existe assim na mente ou na imagem de algumas pessoas. Sim, eu acho que este agora até foi um bocadinho, como é que se diz, foi butchered em inglês, como é que se diz? Não passei bem a ideia, mas pronto, depois lá mais para a frente foi talhante, sim. Foi talhante porque não era bem exatamente isto que eu queria dizer, sim, mas no fundo é... na prática é a liberdade, na nossa escolha nós temos este conflito entre as coisas boas e as coisas más, e como disse logo no princípio, o mal não é atrativo, é ilusório, é enganador, por isso só pode ser sedutor nisto, dando uma ideia errada da liberdade, não é? De nós podermos escolher o que nos apetece, mas isso não é liberdade, isso é escravidão. Imaginem o que é Admendo, o que é que vamos fazer amanhã? Precisamos de fazer aqui 3 episódios do podcast porque vai ser bom por causa disto e daquilo do outro, é mesmo aquilo do nosso projeto de vida, e tu dizes logo se vê, se amanhã acordar bem disposto, sim, se amanhã acordar mal disposto, não. Então, mas és tu que escolhes o que vais fazer? Ou é o teu apetite? Ou é a tua inclinação? Ou é como acordas, não é? A liberdade é nós fazermos o que queremos mesmo, o que sabemos que é bom para nós. Não no sentido egoísta e exclusivo, mas no sentido mais completo, ou seja, verdadeiramente egoísta, se quisermos, ou santamente egoísta.
E essa liberdade de estarmos abertos a toda a potência, a todas as possibilidades, na prática ficamos escravos, e onde não entra a voz da nossa consciência, onde não entra a voz de Deus, onde Ele não está, só está o outro, não é? E por isso e o mal acontece-nos pelo mau uso da nossa liberdade também. Isso era mais uma ideia que ontem também se partilhava, que é esta pós-modernidade, este tempo que estamos a viver, não percebe nada de paixões no sentido clássico, ou seja, do que é que vem ao nosso coração, o que é que vai puxando por nós, porque como identifica esta liberdade de nós queremos aquilo que queremos a todo momento, acha que qualquer paixão que vem ao coração é uma coisa que eu devo seguir. E uma liberdade verdadeira implica autodisciplina, implica uma pessoa saber dizer que não para dizer um outro sim, claro. Implica um certo treino da nossa vontade, não é? Que temos de saber que era isso, eu quero ser campeão de rugby, eu tenho de renunciar a uma data de coisas, tenho de ir aos treinos. Isso felizmente no desporto é mesmo assim, não há grande volta a dar. Uma pessoa treina e renuncia a coisas, não dá para fazer tudo. Sim. Treina e vive segundo as regras do desporto, não é? Se eu de repente vou fazer rugby, mas jogo como se fosse futebol, estou tramado, ou seja, vou perder sempre e não vou gozar, não vou usufruir do jogo de rugby. Sim, portanto, no fundo é preciso essa liberdade interior, essa liberdade intrínseca a nós, que implica sabermos escolher e dizer que sim e que não é? E escolher aquilo que é o melhor, não apenas escolher aquilo que vem primeiro ao nosso coração hoje como paixão, mas ter também este discernimento de perceber o que é aquilo que mais me convém a mim, dado o meu fim, para que é que eu existo, não é? Qual é que é o meu ideal de felicidade, e não simplesmente este de estar sempre livre a todas as situações para não perder qualquer coisa mais. Sim, como se diz o FOMO, não? O Fear of Missing Out. Não, FOBO, Fear of Better Options. Estamos sempre assim em aberto porque não queremos comprometer-nos com nada para ter uma opção melhor. Exatamente. Nós já falámos aqui ao plural estático, já falámos demais, mas como anunciámos no princípio do programa, que ainda falávamos um bocadinho sobre a consciência, é porque o Nosso Senhor é o mais íntimo de nós mesmos, e por isso sermos fiéis à sua palavra, sermos fiéis à sua proposta, é sermos fiéis à verdadeira identidade de nós mesmos, à nossa consciência. Por isso nós, em vez de estarmos a procurar fora nos outros aquilo que é melhor para nós podemos e devemos ser fiéis à voz da nossa consciência para sabermos discernir, para sabermos distinguir de facto qual é que é o caminho do bem, para que o sofrimento, para que o mal não reine em nós. E por isso, sobre a consciência também há muitíssimo para dizer. Eu diria apenas aqui, inspirado nos números, no número 1789 do Catecismo, em que se fala sobre as opções da consciência. Também ainda no capítulo sobre a dignidade da pessoa humana, e saber que a consciência deve ser bem informada, ou seja, deve ser retamente formada, o juízo moral deve ser esclarecido, ou seja, deve saber bem o que é bom, o que é mau, termos uma consciência bem formada, reta, verídica, e que formula os seus juízos segundo a razão, em conformidade com o bem verdadeiro, querido pela sabedoria do Criador. E essa formação é indispensável a seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado, a preferir o seu juízo próprio e a recusar os ensinamentos autorizados. Por isso, quanto mais fortes formos na formação da nossa consciência, ou seja, é normal, ou seja, quando uma pessoa é tão bem formada que não consegue mentir, ou seja, instintivamente, quando surge essa tentação de mentir para se safar, para ganhar qualquer coisa no imediato, para ter mais paz assim, superficial, ou seja, não consegue, ou seja, diz a verdade. Ou se uma pessoa foi formada e cresceu, não é? A procurar ajudar os outros, a fazer bem aos outros, não se nega, ou seja, naturalmente, não é? Mesmo com esforço, é isso que vai procurar fazer. Então, quais é que são as opções, não é? Da nossa consciência, que nós temos dentro da nossa consciência, para sabermos ouvi-la e para sabermos pô-la em prática. Então diz lá no número 1788 e 1789, diz: o homem esforça-se por interpretar os dados da experiência e os sinais dos tempos graças à virtude da prudência, aos conselhos de pessoas sensatas e à ajuda do Espírito Santo e dos seus dons. Então algumas regras aplicam-se a todos os casos. Mas, de acordo com a nossa consciência, com certeza há de haver muitos outros pequenos casos
que é muito mais do que isto, ou ainda muito mais particular do que isto. Então, quais é que são as 3 regras que se aplicam a todos os casos, segundo o Catecismo da Igreja Católica? Nunca é permitido fazer mal para que daí resulte bem. Senhor Padre, eu disse uma mentirinha, mas foi só para ajudar, para a pessoa não ficar preocupada, nem incomodada, nem não sei o quê. Não, Senhor Padre, eu roubei ali um queijo ali da mercearia, foi para poder receber pessoas lá em casa e para poder... Não há nenhum mal que seja justificado para podermos viver um pseudo-bem. Os fins não justificam os meios. Nunca. A regra de ouro é: tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-lo de igual modo, vós também. Ou seja, é o mandamento, a síntese, né, do mandamento da lei de Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo sobre a si mesmo está aqui dito também por Jesus no capítulo 7 de São Mateus: tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós também. E a terceira regra da consciência: a caridade passa sempre pelo respeito do próximo e da sua consciência. Citando algumas cartas de São Paulo: ao pecardes assim contra os irmãos, ao ferir-lhes a consciência, é contra Cristo que pecais. O que é bom é evitar aquilo que faz o teu irmão tropeçar, cair ou fraquejar. Por isso, se nós formos fiéis à voz da nossa consciência, retamente formada, instruída pela luz e pela palavra de Deus, do Evangelho, nós, se calhar mais naturalmente, não criamos o mal que nos faz mal, que nos faz sofrer. E não nos esqueçamos, e para terminar, não nos esqueçamos daquela frase ou daquela ideia tão sublime, né, que nas palavras do Padre Ricardo foi assim sintetizada, né? O mal que os outros nos fazem magoa-nos. O mal que nós fazemos aos outros mata-nos. Por isso, mais grave do que os sofrimentos que nós passamos porque as coisas más nos aconteçam, aquele verdadeiro mal é aquele mal de irmos contra nós próprios, de irmos contra a voz da nossa consciência, de irmos usando mal a nossa liberdade. Isso destrói-nos, isso desintegra-nos, isso afasta-nos de Deus, e por isso o mal tem o ambiente, tem o pântano certo para habitar e para nos dar a ilusão que tudo é mau em nós e à nossa volta. Pronto, então devia terminar melhor, mas pronto, por hoje ficamos por aqui para esta questão do mal. Então, assim, de uma forma muito, muito sintética: não termos medo, o que Deus permite que possa acontecer, ou porque faz parte, ou porque o demónio nos tenta, Ele terá sempre a última palavra e há de haver sempre um bem maior que esse mal. Ele, Deus, sim. Ou para nós, ou diante de nós, ou mesmo, isso aí só mesmo com uma confiança extrema num Deus que enviou o seu Filho, que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Por isso disse-nos tudo e fez tudo para ser digno de confiança, mesmo que a gente não perceba tudo. E depois, sabemos que também nós temos uma cota grande de responsabilidade para que esse mal não nos aprisione e não nos deite abaixo, que é o mau uso da nossa liberdade humana e também um silêncio, não é? Nós silenciarmos a voz da nossa consciência. Isso é o pior que nos pode acontecer. É de dentro que saem todos os pecados, é de dentro que sai todo o mal. Por isso, aproveitarmos também esta conversa e pensarmos sobre o mal, em vez de estarmos a revoltar-nos contra Deus, que isso nos ajuda a continuarmos a crescer na santidade de vida, para sabermos ver e viver todas as coisas à luz de Deus. Muito bem. Então, pronto. Podem enviar depois sugestões, dúvidas, questões por responder para o e-mail podcast@paroquiadecascais.org e vamos a isso. Muito obrigado e até à próxima, se Deus quiser. Vamos